Olá, tudo bem? Paz. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. E já vai abrindo a sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia. Você não está assistindo ao vivo, então você pode pausar e pegar a sua Bíblia. É muito importante, quero muito que você acompanhe comigo. Colossenses, capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Amém? Olha, como nós precisamos, de uma forma graciosa, amorosa, tirar os olhos do nosso umbigo para nós dedicarmos o cuidado aos nossos irmãos. Em que sentido? Não existe... É claro que o amor ele deve ser exercido em atitudes práticas, ok? Sabemos disso. Não apenas o discurso. Porém, não há nada mais precioso que você e eu possamos fazer sobre a vida de quem nós de verdade amamos do que uma perseverante vida de oração por essa pessoa. E isso se aplica também aos nossos irmãos em Cristo. Você tem orado pelos teus irmãos em Cristo? Você tem orado pelos teus pastores, pela tua congregação? Tem orado por irmãos de outras congregações, de ministérios diferentes do ministério em que você congrega? Você tem batalhado em oração? Você tem orado pela igreja brasileira ou no seu país, onde você esteja? Você tem orado, intercedido pelos irmãos perseguidos? Você tem orado pelos missionários? Você tem intercedido pelos novos convertidos? Tem intercedido pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, pelos casais, pelos pais, por filhos? Você tem orado, intercedido por aqueles que já estão na melhor idade? Você tem clamado pelos irmãos? E interessante, no meio de uma saudação você está ali encerrando a carta, aquela comunicação, e essa não é das maiores saudações de Paulo. A maior nós encontramos lá em Romanos, no capítulo 16, por exemplo, onde aprendemos muitas coisas preciosíssimas. Mas aqui, pela primeira vez, me saltou aos olhos algo que Epáfras fazia. Era isso que ele fazia. Epáfras: Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. É interessante duas coisas aqui. Primeiro, nós vermos a menção a essa oração não de Paulo. Não era a oração de Paulo, está entendendo? Paulo que estava escrevendo. Mas Paulo não estava falando de como ele orava pelos irmãos aqui. Ele fala em outro momento, mas não aqui, na saudação. Mas Paulo cita a oração que ele sabia que Epáfras fazia. A vida de oração daquele irmão pela igreja em Colossos era conhecida de Paulo. Você está entendendo? Certamente ele ouvia. Algo interessante é de como nós precisamos ser graciosos com os irmãos, é o próprio significado do nome Epáfras. O nome Epáfras significa exatamente isso, gracioso.
Eu vejo, por exemplo, esse pedido de oração, Paulo fazia, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 15. Acompanhe comigo, por favor, se você está com a sua Bíblia aberta, abra comigo. Romanos, no capítulo 15. Vejamos algo interessante sobre Paulo também, fazendo menção à oração. Paulo dizendo o seguinte: e rogo-vos, irmãos, por nosso, escrevendo aos Romanos, tá? Capítulo 15, versículo 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Epáfras sempre combatia em oração pelos irmãos, em Colosso. E o versículo 13 diz que ele fazia isso porque tinha um grande zelo pelos irmãos, não só por eles, mas pelos irmãos também de Laodiceia e de Hierápolis. E aqui, escrevendo aos Romanos, Paulo dizendo: olha, eu rogo a vocês, não era um pedido, ele rogava, era aquele pedido intenso, né? Ele estava clamando aos irmãos, para que os irmãos combatessem com ele, combatesse, lutasse, batalhasse com ele. Aqui ele não estava pedindo ore por mim, mas pedindo ore comigo, se ajunte a mim em oração pela minha vida. É interessante isso. Versículo 31. Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Paulo dizendo: eu estou orando por mim, batalhando por mim mesmo, em oração nesse propósito. Batalha comigo? É interessante isso. Então, Paulo era alguém que ele entendia essa importância do combater em oração junto por irmãos. E Epáfras, ele fazia isso. Interessante a gente entender o que Paulo estava escrevendo aqui em relação a Epáfras. Porque no versículo 13, Paulo lhe diz que ele dava testemunho, explicando por que Epáfras orava assim. Por que ele estava dizendo isso de Epáfras? Ele estava dizendo que dava testemunho, no versículo 13 de Colossenses 4, que ele dava testemunho do grande zelo que Epáfras tinha pelos irmãos em Colossos, mas também pela igreja em Laodiceia e também na igreja de Hierápolis. Essas três igrejas, em Colossos, em Laodiceia e em Hierápolis, eram três igrejas que ficavam em cidades muito próximas. É como se fosse uma região metropolitana, sem entender, com cidades vizinhas, umas às outras. Né? Imagina 3 cidades vizinhas. Eram essas 3 cidades. Aliás, uma referência interessante, só para você se lembrar, se situar mais ou menos, lá em Apocalipse, quando o Senhor destina a carta à igreja de Laodiceia, e naquele momento em que o Senhor ele pontua de que aquela igreja, os irmãos daquela igreja, era uma igreja que não era nem quente nem fria, mas por isso o Senhor a vomitava da boca, é porque justamente aquela igreja, a igreja de Laodiceia, ela ficava junto à igreja próxima à cidade de Hierápolis e à cidade de Colossos. E de Colossos e de Hierápolis vinham águas, uma com águas frias, né, digamos assim, e outra, as águas chamadas águas termais, que eram terapêuticas. E quando, em dado momento, aquela água chegava a Laodiceia, ela não chegava nem quente nem fria, mas aquela água se tornava uma água morna.
E a água morna na boca, ela literalmente ela gerava esse vômito. O Senhor estava fazendo referência à cidade de Laodiceia, o que acontecia com ela, mas também mencionando ali, por não ser nem fria e nem quente, mencionando as duas cidades, Colossos e Hierápolis. E Paulo faz essa menção aqui, que Epáfras não tinha zelo apenas pela igreja de Colossos, mas a igreja também em Hierápolis e Laodiceia. Paulo, no versículo mais adiante, por exemplo, no versículo 15, Paulo faz uma menção aqui, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia. A igreja era para os colossenses, mas Paulo mandando uma saudação para os irmãos de Laodiceia. É sinal de que aqueles irmãos tinham um trânsito entre eles, eram cidades vizinhas, existia um trânsito entre esses irmãos, eles se conheciam, congregações, igrejas locais que estavam juntas. Tanto é que no versículo 16 Paulo diz o seguinte: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, irmãos, em Colosso, fazer que também seja lida na igreja dos Laodicenses. Então Paulo queria que essa mesma carta ela chegasse aos irmãos de Laodiceia. E ele complementa: e é que veio de Laodiceia a lei de avós também. Ele destinou uma carta também a Laodiceia. Não faz parte aqui do cânon sagrado, mas Paulo também escreveu algo para aqueles irmãos. Não foi preservado até nós. E interessante nós notarmos qual era o contexto dessa igreja. Qual era o contexto desses irmãos? Qual era o contexto do que estava acontecendo naquela igreja? E por que Paulo escreveu essa carta para esses irmãos a ponto de que ele queria que esse conteúdo também chegasse aos irmãos na igreja de Laodiceia? Primeiro, no capítulo 2, nós vamos falar bastante nele, nós vamos entender um pouco do que acontecia, da mistura de que acontecia nessa cidade, na igreja, o que acontecia ali. Mas por quê? Essa carta ela foi escrita para combater uma falsa doutrina que estava ameaçando a igreja de Colosso. E certamente, se Paulo queria que essa carta chegasse aos irmãos de Laodiceia, também estava acontecendo com aqueles irmãos ali. De forma que a verdade em Cristo ela estava sendo diluída. Quando nós vemos aqui, no capítulo 2, aparentemente, nós tínhamos 3 elementos misturados à verdade da caminhada cristã, da caminhada com Cristo. Logo no primeiro versículo, nota o seguinte, que Paulo escreve o seguinte: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, colossenses, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então ele tinha uma preocupação com os colossenses e uma preocupação também com os irmãos de Laodiceia. Tanto é que ele pede que a carta seja lida aos laodicenses, lá no versículo 16 do capítulo 4. E que mistura era essa? Era uma mistura de paganismo. Olha o versículo 8 do capítulo 2, leia comigo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então era uma igreja que estava permitindo. Havia aqueles que queriam introduzir, e certamente já estava iniciando a ser introduzido na igreja. Senão Paulo não alertaria sobre isso, para que tivesse cuidado. Filosofias, vãs sutilezas, tradição de homens segundo rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, o conhecimento do mundo era um conhecimento que eles estavam querendo, desejando que se fizesse presente na igreja. E não, na verdade, conhecimento de Cristo. Então, era um mundanismo entrando na igreja. Você compreende? Se nós avançarmos para o versículo 16, por exemplo,
nós veremos que o legalismo judaico estava fazendo parte daquilo ali também. Quando ele diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, as tradições antigas, da antiga aliança, estavam também ali presentes, em certo grau, naquela igreja. Mas em oposição a isso, ele está dizendo: o corpo é de Cristo, elas são sombras das coisas futuras. E as coisas futuras já chegaram. Cristo já veio. Interessante ele pontuar isso. Continuando o texto, versículo 18, nós vemos um ocultismo misturado ali também. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Culto a anjos, misticismo, se compreende? E em oposição a isso ele está falando, ó, não está ligado à cabeça. Então, tanto a filosofia, as vãs sutilezas, os rudimentos do mundo, a tradição dos homens, não eram segundo Cristo. Era um outro ensino, era um outro conhecimento que não era o conhecimento de Cristo. As regras do legalismo judaico eram sombras das coisas futuras, que foram reveladas em Cristo. E o culto aos anjos, por exemplo, era algo de coisas que não se via, mas que não estava ligado à cabeça, que é Cristo. Então aquela igreja deixava Cristo de lado, cabeça, para seguir coisas que levavam ao misticismo. Aquela igreja deixava de lado, deixava de enxergar que aquilo que eles estavam praticando era sombra do que veio em Cristo, que apontava para Cristo, e procuravam viver essas regras do legalismo judaico. E eles deixavam de viver o pleno conhecimento em Cristo para viver os rudimentos do mundo, as tradições dos homens, as vãs sutilezas, as filosofias do mundo. E não é verdade que nós encontramos esses três elementos hoje misturados na chamada igreja evangélica? Nós não temos visto que o conhecimento mundano ele tem tentado entrar, em que os cultos têm virado cultos de motivação, de coaching, de triunfalismo, de você ter meios de você sobreviver aqui nessa terra, aliás, de viver bem nessa terra, de um conhecimento querendo, ideologias querendo ser passadas como verdades sobre aquilo que é a verdade, que é Cristo. Também não é verdade que nós temos visto, especialmente em nossos dias, sempre foi assim, desde aquela época e é presente hoje em dia, de elementos da cultura judaica e mais do que da cultura judaica, da religião do judaísmo, querendo ser introduzidas nas igrejas, as festas, os símbolos, instrumentos, não é verdade? Práticas, como exemplo do texto aqui, bebe isso, não come aquilo, a lua nova, os sábados, o Shabá. Não é verdade que tudo isso tem sido trazido para dentro da igreja? E não é verdade que também esse misticismo tem sido atraído para dentro das igrejas? Culto a anjos, que na verdade culto a demônios, a entidades, de N formas. Observe muitos desses movimentos espirituais, dessas experiências, né, hiperpentecostais. Nada contra o pentecostalismo, ok?
creio na atualidade dos dons, no revestimento de poder, no enchimento do Espírito Santo. Creio em tudo isso, amém? Tá? Não condenando, não negando a atualidade dos dons, o enchimento do Espírito, nada disso, tá? Mas essa meninice misturada com o misticismo que está no meio evangélico, em muitos lugares. Agora você imagina tudo junto e misturado a elementos cristãos naquela igreja. Era isso que Paulo estava combatendo ali. Eles ensinavam, por exemplo, que Jesus não é completamente Deus e nem completamente homem, mas apenas mais um dos seres emanados, que eles chamavam assim, semidivinos, que eles tinham um pouco de Deus sobre eles e, sendo assim, insuficientes para que eles fizessem a mediação entre Deus e os homens. E aí Paulo, no versículo 9 do capítulo 12, Paulo ele arrebenta ali com eles quando ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente. Nele habita corporalmente, no corpo. Então, 100% homem. Jesus veio em carne, tá? Nasceu sem pecado, porque veio da semente divina, do Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, viveu sem pecado, morreu sem pecado, por causa dos nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados, morreu a morte que era nossa, para que nós vivêssemos a sua vida. Ele é o único Salvador, porque ele se fez homem para que pudesse receber no seu corpo a punição pelos nossos pecados. Ele foi humilhado, ultrajado, açoitado e foi morto cruelmente naquela cruz para nos resgatar, para nos salvar. E quando Jesus ressuscita não que o corpo dele foi transformado num espírito, e o espírito ou o espírito dele apareceu e o corpo ficou lá morto. Não. Jesus ressuscitou num corpo, mas num corpo glorioso. Tanto é que quando Jesus ele aparece aos discípulos de uma forma geral, ele surge lá no meio da casa. Passou por onde? Os discípulos não viram. O texto só narra, em Lucas, por exemplo, que Jesus apareceu no meio deles. E eles ficam ali naquela mistura de alegria, de medo, sem entender direito as coisas. Já tinha ouvido o relato, né? O testemunho da ressurreição do Senhor. E Jesus entra, aparece, né? Ali no meio deles, e Jesus fala: olha, tô aqui. Não é um espírito que vocês estão vendo, é o meu corpo. Olhem aqui as marcas, olhem as minhas mãos, olhem os meus pés. Ou seja, ele está querendo mostrar a marca das mãos e dos pés. As marcas dos pregos que o prenderam lá na cruz. Tem alguma coisa que comer? Me dá aí para comer. Eu vou comer aí, vamos lá. Comeu na frente deles. Olha, apalpa aqui, ó. É carne e osso. Não dá para explicar como é que é esse corpo glorioso, mas é um corpo glorioso de carne e osso, mas ao mesmo tempo que surgiu do nada ali. Vamos dizer assim, atravessou a parede. E a semelhança desse corpo glorioso, que naquele grande dia, quando ele retornar, estejamos nós vivos ou mortos, esse corpo carnal aqui será transformado num corpo glorioso, a semelhança do corpo dele. E aí, lembrando que, claro, quem estiver morto ressuscitará primeiro, e juntos nos encontraremos com ele nos ares. Mas, ao mesmo tempo, o texto fala que habita no corpo toda a plenitude. Então, 100% de Deus está no corpo de Jesus Cristo.
A palavra nos afirma que, 1 Timóteo, no capítulo 2, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Entende? Então Jesus sim é 100% Deus e 100% homem. Então plenamente habilitado para fazer essa mediação entre a humanidade e Deus. Diferente do que aquilo que ensinavam ali em Colossos. Então, Paulo apresenta a divindade, a autoridade absoluta e a suficiência de Cristo através da supremacia de Cristo. Eles queriam, como igreja, diminuir a Cristo. Paulo estava ensinando a supremacia de Cristo, você compreende? Era isso que ele estava fazendo nessa carta e queria que chegasse também à igreja de Laodiceia. Primeiro, mostrando que Cristo é o Senhor de toda a criação. Capítulo 1, por exemplo, quando nós vemos versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Só que ele é o Senhor também da igreja, quando o texto continua, no versículo 18 do capítulo 1, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E ele também é o supremo na salvação. Nós vemos, por exemplo, na continuação do texto, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E o restante do capítulo 1, do capítulo 2, vem mostrando essa proeminência do Senhor, mostrando a supremacia de Cristo. Então, quando Epáfras estava orando, ele orava por uma igreja assim. No capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo está apresentando e defendendo essa verdade da supremacia de Cristo. A partir do capítulo 3, ele começa a tratar das implicações práticas de entendermos a supremacia de Cristo no nosso cotidiano. No capítulo 3, ele vem falando de que se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde ele está sentado à destra de Deus. Então, aplica na sua vida o pensar das coisas celestiais. Pense nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque vocês já morreram e a sua vida está escondida com Cristo. E o estar escondido aqui é maravilhoso. Lembra que eu comentei do conhecimento? Eles tinham um entendimento lá em Colossos que o conhecimento eram as vãs filosofias, as tradições de homens, a vã sutileza, a filosofia, o conhecimento místico, e eles tinham isso em livros. E esses livros, para eles, eram como se fosse um tesouro, e que eles guardavam de forma escondida, realmente. Nas suas casas tinha um fundo falso que dava acesso a um cômodo, a um aposento, que era como se fosse uma biblioteca oculta, que era esse tesouro que eles tinham do conhecimento. Quando Paulo traz esse entendimento que, na verdade, o tesouro do conhecimento está em Cristo, no capítulo 2, por exemplo, versículo 3, 2 e 3, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todo conhecimento está escondido em Cristo. Não está nesses livros que vocês escondem. E aí Paulo vem trazendo esse ensinamento no capítulo 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. E aí fala para mortificar os membros, abandonar o pecado. Depois fala que não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos.
fala de nos despojarmos do velho homem, nos revestirmos como eleitos de Deus, santos e amados. Fala de suportar os irmãos, de amarmos os irmãos, de fomos chamados num corpo para andar em unidade, que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, que e fala dos deveres domésticos, né? Mulheres, sujeição das mulheres aos maridos, os maridos amando as esposas e não irritando elas, os filhos em obediência aos pais, os pais não irritando os filhos, os servos obedecendo em tudo aos senhores, e de tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração como ao Senhor, não a homens, os senhores fazendo de justiça e equidade aos servos, sabendo que tendes também um Senhor. E ele fala, e quando ele chega no capítulo, fala de andar em sabedoria, e aí nas saudações, Paulo vem dizendo, versículo 12: Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Como é que era a oração de Epáfras por essa igreja? Talvez você olhe assim, eu vou orar por essa igreja? Uma igreja que ao invés de privilegiar Jesus, de honrar Jesus, de tê-lo como suficiente sobre a sua vida, o perfeito mediador diante de Deus, mas eles preferem o que o mundo ensina, eles preferem a tradição judaica, o legalismo, as regras do legalismo judaico. Eles são místicos, ficam prezando por essas experiências doidas que nem sei se é só meninice não, às vezes eu vejo que tem demônio envolvido também. Eu vou interceder por essa igreja? Querido. Era por esses irmãos que Epáfras estava intercedendo. Você está entendendo? A urgência dessa mensagem para os nossos dias? Ele combatia sempre por aqueles irmãos em orações. Como era a oração de Epáfras? Primeiro, era uma oração constante, combatendo sempre por vós em orações. Versículo 2 do capítulo 4, nós vemos: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Perseverante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Precisa ser uma oração perseverante, não é de vez em quando. Não é só quando você fica sabendo de um pedido de oração, mas você precisa ter motivos de oração, e já veremos quais aqui, para você interceder pela vida dos irmãos, pela igreja. Segundo, era uma oração aguerrida. No mesmo versículo 12, quando o texto diz combatendo sempre. Algumas versões, a Bíblia traduz esse termo como combatendo, como luta, trabalhando ardentemente, esforço sobremaneira, batalhando, até tem versões que traduzem como batalhando, e outras fervorosamente. Que termo é esse? Que é traduzido dessas diferentes formas, mas quer trazer esse sentido do combate, da luta. É o termo, no grego, é o agonizomai. E é o mesmo termo que Lucas escreve para se referir ao que Jesus disse. Lucas, capítulo 13, Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 24. Diz assim a palavra de Deus: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: esforçai-vos, agonizomai, é a mesma expressão, para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O mesmo termo que Paulo usa para escrever como aquele irmão orava pelos colossenses
É o mesmo termo que Lucas usou para dizer o que Jesus falou a respeito dos que entram, os que se salvam. O esforço, o empenho que eu tenho para perseverar no caminho é o empenho e o esforço que eu devo ter em orar de forma perseverante pelos meus irmãos, pela igreja. Você está entendendo, crente? Não é a sua salvação, é a nossa salvação. Não sou eu com Deus, a minha vida espiritual, mas é a nossa vida espiritual. Jesus ensinou os discípulos a orar: Pai nosso. Não é Pai meu, Pai nosso. O senso do coletivo. Você está entendendo? Então, esse mesmo empenho era o empenho que foi aplicado ali. O que significa esse termo? Traduzido como combatendo no versículo 12, às vezes luta, trabalhando ardentemente, esforço sobremaneira, batalhando ou fervorosamente. Ele significa duas coisas basicamente: entrar em uma competição e lutar, e metaforicamente lutar com dificuldade e perigos. E em 1 Coríntios, capítulo 9, eu vendo o significado desse termo, eu me lembrei desse texto. Por quê? Porque em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 24 a 27, olha o que Paulo escreve. Não sabeis vós que os que correm no estádio, lembra do entrar em competição? Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Os dois conceitos aqui. Tem outro texto também, em 2 Timóteo, capítulo 2. Olha que interessante Paulo dizendo. 2 Timóteo 2, de 1 a 5. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem outros. Tu, pois, sofre as aflições. Lembra, lutar com dificuldade e perigos. Como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Legitimamente segundo a lei. E qual é a regra? A regra é a palavra de Deus. Como era a sua oração de... Como era a oração de Epáfras? Constante e aguerrida, ok? Qual eram os motivos de oração? Eu enxergo 3 aqui no texto, no versículo 12 de Colossenses 4. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Eu vejo em primeiro lugar que era uma oração. Os 3 motivos, eu enxergo que eles percorrem a trajetória da caminhada cristã. Primeiro, ora para que aqueles irmãos fossem firmes, para que vos conserveis firmes. E o termo aqui ele quer dizer exatamente isso, manter firme. E eu enxergo essa verdade, por exemplo, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, Pedro está escrevendo a epístola, encorajando os irmãos a perseverarem na fé, encorajando os irmãos a eles viverem segundo
a, a vontade de Deus, mostrando que importava sim passarem por sofrimentos, mesmo em meio à perseguição, por meio da perseguição, mas que eles deveriam guardar a viva esperança para a qual eles foram gerados na palavra. E que se agora importasse que eles passassem por um pouco de sofrimento, que agora também eles se alegrassem em saber que eles têm ao Senhor Jesus. Uma alegria gloriosa, indescritível, que mesmo não vendo, amamos, que a prova da fé produziria louvor e que ao fim, né, dessa fé provada por meio dos sofrimentos, nós alcançaríamos a salvação das nossas almas. E toda a carta Pedro vem trazendo isso. Quando ele finaliza a carta, ele diz o seguinte: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando, encorajando e falando de forma mais contundente, que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Qual é a verdadeira graça de Deus? Que importa que nós passemos por sofrimentos e tribulações. Sim, essa é a verdadeira graça. A graça nos ensina, a graça salvadora nos ensina a andar em santidade, nos abstendo do pecado do mundo e na prática da justiça, do amor ao próximo. A verdadeira graça nos conduz a vivermos perseverando mesmo em meio ao sofrimento. E dentro desse entendimento, Pedro fala: nisso vocês estão firmes. E não é verdade que nós precisamos orar para que irmãos que estão fracos na fé, orarmos para irmãos que estão prostrados, irmãos que, na verdade, ainda nem se renderam de fato a Cristo, porque eles acham que a vida cristã é o triunfalismo, então quando vem o sofrimento não fica firme, e nós não precisamos orar por esses irmãos. Eu vejo que é o primeiro estágio da caminhada. Mas ele continua dizendo, Colossenses 4, versículo 12, ele ora para que aqueles irmãos fossem também perfeitos. E é interessante que o termo aí perfeito, eu chamo que é a segunda etapa. Primeiro eu me firmo, eu entendo o que é o evangelho. E depois eu vou crescendo, amadurecendo espiritualmente. E é o mesmo termo que Mateus usa para se referir ao que Jesus ensina lá em Mateus 5, capítulo, versículos 43 em diante. Mas no capítulo 5, versículo 48, ele diz o seguinte: sede vós, pois, perfeitos, é o mesmo termo de que Paulo orava, dizia que Epáfras orava pelos irmãos colossenses, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sejam maduros, cresçam, né? Alcancem aquilo que Deus espera que vocês sejam. E do que ele estava falando ali, no contexto? Mateus 5,43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudados unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Chamando aqueles irmãos ao amadurecimento. Chamando os discípulos ao amadurecimento. Epáfras orava pelos colossenses para que eles fossem maduros. Uma igreja que juntava elementos da caminhada de fé cristã
com regras do legalismo judaico, com as vãs sutilezas das tradições dos homens, com o misticismo dos cultos aos anjos, daquele paganismo. Epáfras orava para que aqueles irmãos estivessem firmes na fé, sabendo que importava que eles vivessem de verdade como cristãos, que aqueles irmãos fossem maduros na fé, mas que também orava para que aqueles irmãos fossem consumados de toda a vontade de Deus. Consumado é um termo que significa cheio, pleno, né? Aponta ali para eles estarem plenamente cheios da vontade de Deus. E eu encontro essa verdade lá em Romanos, no mesmo capítulo 15 que nós lemos, Paulo mencionando, pedindo que os irmãos orassem juntamente com ele, por ele, Paulo. Mas no versículo 4, o texto diz algo interessante aqui, no versículo 14, perdão. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Ou seja, que eu fosse um fiel ministro para que os gentios fossem santificados, para que por meio da pregação e do ensino que eu compartilho com eles, eles de verdade fossem transformados e tivessem uma vida para a glória de Deus. Mas olha só, eu mesmo estou certo que de vocês, quando vocês estiverem cheios da bondade, boa intenção, cheios do conhecimento, vocês podem admoestar uns aos outros. E não é verdade? Quando o irmão está cheio do conhecimento de Deus e ele está bem intencionado, cheio de bondade, ele não está habilitado no Senhor para que ele possa edificar o irmão? Bem intencionado e conhecendo a palavra, esse irmão, ele não consegue, na direção do Espírito Santo, ajudar aqui o irmão, não é verdade? Então Paulo orava, Epáfras orava e Paulo registra esses 3 motivos de oração, que é para a festinha por aquela igreja em Colossos. Que eles estivessem firmes, que eles amadurecessem e que eles estivessem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos orar assim pelos nossos irmãos. Agora a pergunta que nos cabe: como? Como nós conseguirmos deixar de olhar para o nosso próprio umbigo e passarmos a nos preocupar com a igreja? A igreja precisa de que você e eu nos posicionemos. E nós precisamos nos posicionar em primeiro lugar sendo verdadeiros discípulos de Cristo. Olha o que o texto diz. Versículo 12 do capítulo 4 de Colossenses. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos. Ou seja, Epáfras é de vocês, ele faz parte da igreja. Ele é da igreja de Colosso. Servo de Cristo. Epáfras era um servo de Cristo. Nós precisamos ser servos de Cristo. Nós precisamos compreender o Evangelho. Nós precisamos compreender que seguir a Cristo é nós negarmos a nós mesmos, negarmos a nossa vontade, a nossa carne. É nós renunciarmos, abrirmos mão, tomarmos a nossa cruz para seguir a Cristo. É compreender que Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. É compreender que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas receberam o dom gratuito do Senhor de que em Cristo Jesus tivesse vida eterna. Nós precisamos entender que somente Jesus Cristo há salvação.
e não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Precisamos compreender os ensinos de Cristo e vivermos esses ensinos como verdadeiros discípulos de Cristo, e não como aqueles que querem viver. O mundo faz, vou fazer também. O outro que se diz crente faz, eu vou fazer também. Não, 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 não. Ele não vive segundo a tradição dos homens. Ele não vive segundo os rudimentos do mundo. Ele não vive segundo as vãs sutilezas. Ele não vive segundo as filosofias. Não, 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 não. Mas segundo Cristo. Ele não está preso à antiga aliança. Ele não quer cumprimentar os irmãos com shalom ao invés de dar paz. É bonito, mas, sabe, aqui no Brasil, se você está me entendendo aqui em língua portuguesa, você fala português. É a paz. Não precisa ser shalom. Jesus é Jesus. Chama Deus de Pai. Você não precisa ter na tua congregação candelabro, arca da aliança, shofar, talit, usar kippah. Para com isso. Para com isso. Isso são sombras. Sombras das coisas futuras que já vieram em Cristo, que é o corpo. Sabe? Antes eram as sombras. Agora já veio o corpo. Eram sombras do corpo. Cristo já veio. Você não precisa mais estar ali com a sombra. Já acabou. Estamos na nova aliança. Você entende isso? O verdadeiro servo de Cristo, ele não apresenta o culto místico dele. Ele não se deixa levar por esse misticismo gospel. Não quero ficar pontuando coisas aqui que você entende o que eu estou falando. Um verdadeiro servo de Cristo não. Ele sabe que o seu cabeça é Cristo. E ele não é levado por essas coisas. Segundo, quem era Epáfras? O capítulo 1 nos mostra que Epáfras era um fiel ministro do Evangelho. E Epáfras foi quem levou a palavra para aqueles irmãos. Olha o que diz a partir do versículo 3, capítulo 1. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já dantes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A palavra do Evangelho verdadeira produziu esperança naqueles irmãos que viviam em fé e em amor. Versículo 6. Que já chegou a vós como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós. Ou seja, era uma vida cristã frutífera. Eles viviam uma transformação de vida. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, no verdadeiro Evangelho, não nessa falsa pregação que temos ouvido por aí. Como aprendestes de Epáfras? Pegou? Nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também vosso amor no Espírito. Epáfras pregou o Evangelho e ensinou a doutrina de Cristo para aqueles irmãos. Epáfras, podemos dizer que ele, por que não, que ele era um dos anciãos da igreja de Colosso. Você está entendendo? Ele não só era um servo de Cristo, mas ele pregava o Evangelho, ele pregava Cristo. Nós precisamos sermos servos de Cristo, anunciarmos e ensinarmos Cristo. Mas em terceiro e último lugar, Epístola a Filemão. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago.
Versículo 23. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Epáfras, servo de Cristo, Colossenses 4,12, foi quem anunciou e ensinou a palavra para aqueles irmãos. Ele era conservo de Paulo, ali, fiel ministro, cooperador no Evangelho, mas agora é companheiro de prisão. Ele tomou a cruz dele e foi preso por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Como orarmos de forma perseverante e aguerrida, como Epáfras orou, para que aqueles irmãos fossem firmados, amadurecidos e cheios do conhecimento da vontade de Deus. Primeiro, sendo servo de Cristo de verdade. Segundo, anunciando, compartilhando o Evangelho. Terceiro, estar disposto a ser preso e até morrer por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Você está disposto? Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, desperta em nós, Pai, o desejo de cuidarmos dos nossos irmãos de forma prática, nas necessidades, no que cabe a nós, em amor, sincero, mas também, Pai, que façamos isso provendo o principal, que é a nossa perseverante e aguerrida intercessão por esses irmãos, é batalhando em oração por eles, para que esses irmãos eles sejam firmes, maduros e cheios do conhecimento da Tua vontade. Mas, Pai, para isso, ajuda-nos a sermos verdadeiros servos de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a nós ensinarmos a Tua palavra genuinamente, pregarmos o Teu Evangelho e ajuda-nos, Senhor, a nós estarmos dispostos a darmos a vida por Ti e pelo Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, que essa palavra ela fique selada no coração de cada um que ouviu essa mensagem, que nós compreendamos a importância de sermos verdadeiros discípulos de Cristo, uma verdadeira igreja, onde há verdadeiros cristãos que compreenderam que Jesus, ele veio para nos salvar, morrendo a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida, tenhamos um relacionamento pessoal com Deus, reconciliado com Ele, perdoado dos nossos pecados, tornados sem culpa pelos nossos pecados, mas agora, com a esperança da vida eterna, amando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a nós sermos graciosos e não olharmos para o nosso umbigo, mas a nós olharmos no cuidado aos nossos irmãos. E que tudo isso seja para a glória e para a honra do Teu santo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.